5, versículo 18 e 19. Quem está falando isso aqui, é um homem chamado Festo. Ele não é crente, ele não crê em Jesus, ele não é judeu, ele é romano. E depois eu te explico por que ele está usando essas palavras tão duras. Festo, que é governador de Cesareia, vai dizer assim, acerca dele é Paulo, acerca de Paulo, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Então Paulo tinha acusadores que estavam apontando a Paulo, mas não conseguiam comprovar o que estavam apontando de Paulo. E Festo vai continuar dizendo: tinham, porém, contra Paulo, contra ele, algumas questões acerca de sua superstição. Aqui ele está falando que é superstição, mas na verdade é a fé de Paulo. É que Festo não é crente, não entende das coisas do céu. E está dizendo que Paulo tinha superstições. Ele não tinha superstições, ele tinha fé. Algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus. Perceba como ele se refere a Jesus, um tal Jesus, um qualquer aí Jesus que Paulo prega. Ele vai dizer mais sobre Jesus defunto, que Paulo afirmava viver. Então Festo está dizendo que Paulo acreditava num tal Jesus que tinha sido morto e que Paulo falava que estava vivo. E Festo não entende essa fé de Paulo. Amém? Nós vamos ler e vamos entender esse contexto. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos nessa noite. Efésios, capítulo 1, versículo 16 até o 23. Nós temos dois textos envolvendo o apóstolo Paulo. Num deles, Paulo está sendo acusado de falar que um tal Jesus que era morto voltou a viver. E Paulo acreditava nele. Agora nós temos o mesmo Paulo escrevendo uma carta para os irmãos que são da cidade de Éfeso. E ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Diga comigo: espírito de sabedoria. Espírito de revelação. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sua excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, e a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Coloque sua mão sobre o seu coração. Faz mais uma oração comigo nessa noite. Pede para o Espírito Santo te dar espírito de sabedoria e revelação. Amém? Ore comigo. Senhor maravilhoso e bendito, nós lemos a tua palavra, Senhor. Nós já cantamos louvores, já ofertamos, já ouvimos testemunhos, já ouvimos porções da tua palavra sobre temermos ao Senhor, guardarmos os teus mandamentos, sobre adorarmos ao Senhor, porque as suas misericórdias têm nos coberto, está nos cobrindo, Senhor, está nos guardando, meu Deus. Nós já ouvimos, Senhor, coisas grandes neste lugar e queremos continuar com os nossos ouvidos atentos. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, a nossa alma, que nada roube a nossa atenção, Senhor, mas que a tua glória esteja em nós, em nosso coração. Fala conosco, Senhor, para que saiamos daqui abastecidos para essa semana, Senhor, e que nada nem ninguém roube a tua palavra do nosso coração, mas que essa semana, Senhor, ao enfrentarmos e travarmos as nossas batalhas, a tua palavra seja escudo, seja broquel, seja, Senhor, condução, seja, meu Deus querido, espada, seja, meu Deus querido, proteção para a nossa vida, para a nossa mente e sobretudo para as nossas emoções. É o desejo do meu coração e te peço crendo em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar dando glória a Deus.
Queridos, nós estamos diante de dois textos distantes do seu tempo de escrita, mas falando a respeito de Paulo. Para que você entenda o primeiro texto, eu preciso te explicar o que aconteceu com Paulo, como ele foi parar lá na casa, lá na região de Cesareia, e por que ele estava sendo perseguido. E aí você vai entender qual era a visão das pessoas acerca de Jesus e qual era a visão de Paulo acerca de Jesus. E o que Paulo queria que a igreja entendesse de Jesus. A Bíblia vai dizer que Paulo, nas suas cartas, ele se apresenta como apóstolo. Apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Você sabe o que significa a palavra apóstolo? Significa mensageiro. Alguém que carrega uma palavra, alguém que leva uma mensagem, alguém que tem um propósito específico e uma palavra específica. Paulo não era apóstolo porque queria, Paulo era mensageiro de Jesus porque Deus o chamou para isso. Nós não estamos aqui porque queremos, nós estamos aqui para sermos apóstolos. Em que sentido, Renata? Em carregarmos uma mensagem que não é nossa, mas é sobre Jesus. E Paulo, ele era um homem fariseu, ele era um homem que conhecia a lei como ninguém, e ele amava a lei, procurava seguir a lei em todas as suas vírgulas e letrinhas. E por amar a lei, ele vai perseguir os homens do caminho. Era assim que eram chamados os crentes, os homens do caminho. E quando ele vai perseguir os homens do caminho, ele consentiu na morte de Estevão. Ele perseguia as pessoas, ele entrava nas casas, ele tomava homens e mulheres crentes, prendia, está tudo escrito no livro de Atos, Paulo mesmo vai relatar isso. Prendia essas pessoas porque ele queria cumprir a lei. Mas um dia ele estava com cartas nas mãos, dadas pelo sumo sacerdote, pelos anciãos e pelos sacerdotes, e ele estava a caminho de Damasco, quando a luz do Senhor brilhou, e Jesus chamou ele e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele sabia que era Jesus, e Jesus se apresenta a Saulo, e daquele momento em diante, Saulo vai ter uma mudança de vida poderosa, um encontro com Jesus, e ele vai deixar de ser quem era, para ser quem nasceu para ser. Ele vai dizer que ele foi escolhido desde o ventre da mãe. A gente costuma saber esse texto através de Jeremias, mas Paulo também falou isso. Eu fui chamado desde o ventre da minha mãe. Para quê? Para ser apóstolo. E que apóstolo faz? Apóstolo leva uma mensagem. Quando Saulo encontra no meio do caminho, ele não encontrou qualquer um, ele encontrou o próprio caminho, a verdade e a vida. Ele encontrou o caminho para o céu, Jesus. Ele encontrou a verdade, a palavra, Jesus. Ele encontrou a vida eterna, Jesus. Paulo, no meio do caminho, encontrou o caminho, a verdade e a vida. E isso bastou para a sua vida virar de ponta cabeça e ele ser totalmente transformado. E agora esse Paulo transformado sai pregando e pregando e pregando. Glória a Deus. E é interessante que ele vai ter experiências espirituais. Ele vai ter sonhos, ele vai ter visões, ele vai ser usado poderosamente por Deus para impor a mão e pessoas serem curadas, libertas, cheias do Espírito Santo. Esse Paulo aqui que conheceu Jesus numa visão a caminho de Damasco, esse Paulo que pregava Jesus, que teve os seus olhos abertos para o céu e para as grandes coisas vindouras, este Paulo aqui é o Paulo que está dizendo para a igreja de Éfeso: eu só quero duas coisas para vocês, eu quero um espírito de sabedoria e um espírito de revelação. Quando a gente lê espírito de revelação, não é sair acertando RG em CPF, não é sair por aí falando o que a pessoa pensou. O espírito de revelação que Paulo pedia à igreja de Éfeso era: eu quero que vocês entendam quem é Jesus. Eu quero que os seus olhos sejam abertos para vocês entenderem a grandeza de Cristo. Eu quero
sejam abertos. Sabe o que é revelação? Tirar o véu. Sabe o que é revelação? Colocar luz sobre algo. Sabe o que é revelação? Passar a ter entendimento. Então o espírito de revelação que Paulo quer que a igreja de Éfeso, uma igreja boa, tenha, é esse, de saber quem Jesus é. E por que ele pode falar de revelação? Porque ele teve o véu tirado dos olhos. Não foi véu no caso de Paulo, foi escamas. A Bíblia vai dizer que quando Ananias coloca a mão sobre Paulo e ora por ele, escamas saem dos seus olhos. Sabe o que Deus estava dizendo? Ei, Paulo, você era um até me encontrar, mas depois que a minha luz entrou no seu olhar, aquilo que não era meu caiu por terra. E agora você enxerga como eu sou, quem eu sou, o que eu faço, o que eu fiz na cruz do Calvário e o que eu farei pelas igrejas. Oh, aleluia! É esse Paulo que está dizendo para a igreja de Éfeso: eu só quero duas coisas: espírito de sabedoria e espírito de revelação. Quantos querem sair daqui com esse espírito? Diga amém. E aí Paulo vai dizer para eles: eu quero que vocês tenham isso, para que os vossos olhos sejam iluminados com entendimento, para entender o que vocês estão esperando. O que o crente está esperando? O crente não está esperando uma promessa vazia. O crente não está esperando um conto da carochinha. O crente está esperando a volta de Jesus. O crente está esperando a ressurreição dos mortos. O crente está esperando que este mundo vai ficar cada vez mais difícil e a igreja vai ter que ser cada vez mais crente. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar, igreja. Paulo está dizendo que vocês saibam o que vocês estão esperando. Por que eu sou crente? Só para ser próspero e abençoado nessa terra? Não. Eu sou crente por uma esperança maior. Qual é a esperança maior? Encontrar com Ele, abraçá-lo, ouvi-lo, viver em paz e paz. Nossos olhos estão tão focados na terra. A gente está tão cheio de problema aqui nessa terra para resolver, que está esquecendo que nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem. O emprego vai ficar, o dinheiro vai ficar, os bens vão ficar, o problema vai ficar, mas os crentes serão arrebatados, tirados da terra. Os crentes serão salvos, os crentes serão tomados e participarão da boda, das bodas do Cordeiro. É isso que Paulo está dizendo, que vocês tenham os olhos abertos para a vossa esperança. E a vossa esperança não está nesta terra, a vossa esperança está na direita de Deus Pai. E Ele vai voltar, e Ele vai voltar, e Ele vai voltar. E aí Paulo vai dizer: olha, e qual sobreexcelente grandeza do poder de Jesus sobre nós. Oh, aleluia. Queridos, Jesus opera, mas Ele não quer operar de lá para cá. Ele quer operar daqui em nós e de nós nos outros. Paulo estava dizendo: há um poder que vem em nós. Este poder não é nosso, é de Jesus. E o poder de Jesus opera em nós, na nossa vida. Como é que Ele opera em nós? Ele opera em nós como fez com Paulo, mudando a nossa mente, mudando a nossa vontade, mudando a nossa forma de servir a Deus. Nós estamos servindo a Deus relaxadamente, diante daquilo que deveríamos fazer para Ele. Nós estamos servindo a Deus de qualquer jeito, mas hoje a nossa mente vai ser transformada, vai ser tocada, vai ser mudada, e nós seremos convertidos de novo. Aí Paulo diz: há um poder, uma grandeza do poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. É alguém que viveu um poder de Deus na sua vida, é alguém que viveu milagres, é alguém que viveu livramentos, é alguém que experimentou perseguições e foi liberto, é alguém que entrou na cadeia, que saiu da cadeia, que pegou dentro da cadeia, é alguém que viu o chão tremer. É esse Paulo que está falando para a gente, que ele quer que a igreja de Éfeso seja cheia do conhecimento de quem
poder que há em Jesus. Nós estamos vivendo um evangelho muito raso. E ainda assim o Senhor tem se revelado em sonhos, em misericórdia. E Paulo quer o que, Renata? Eu quero mostrar que Cristo ressuscitou dos mortos. Mas não ficou só ressurreto. Ele está à direita dos céus. Paulo está dizendo isso para a igreja com tanta convicção. Eu não estou falando de novidade, eu estou falando da Bíblia. A gente já sabe que Jesus ressuscitou, mas hoje Ele está nos despertando para a gente entender onde está o Senhor que você serve. E aí, Renata, ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus, está acima de todo o principado e poder. Oh, aleluia! Escuta bem essa palavra. A Bíblia diz, o salmista diz que a palavra do Senhor é broquel, é um escudo. A palavra do Senhor também é um escudo, que é maior do que o broquel. O broquel defendia uma parte menor do corpo. Esta palavra que está sendo ministrada hoje, está sendo ministrada porque há um grande levante de Satanás. Mas nós estamos sendo alimentados pela palavra nessa noite. Há um grande levante de Satanás. Quando eu preparava essa mensagem, o Senhor dizia no meu coração que confirmaria esta palavra. A irmã veio e disse que no seu trabalho houve um levante. O irmão veio e disse que o Senhor o avisou em sonho. Há um levante armado, mas há escudo e broquel na mão da igreja. Há escudo e há broquel na mão da igreja. Jesus está acima de todos os principados. Ninguém é acima dele. Há um nome que lhe foi dado, que é sobre todo nome. E é nesse nome que nós vamos orar nessa noite. É nesse nome que nós vamos clamar nessa noite. É para Ele que nós vamos pedir. É a força e a graça dele, é o poder dele que nós vamos clamar nessa noite. Paulo está contando que tudo está sujeito aos pés de Jesus. Agora eu vou te contar a história de Paulo e o que ele viveu para poder falar isso com tanta autoridade. A Bíblia vai dizer que Paulo, depois que se converteu, estava em Jerusalém, mas o Senhor falou para ele: Paulo, sai daí, esse povo não vai te escutar. O meu negócio com você é com os gentios. Queridos, Deus nos direciona. Deus vai falar conosco claramente essa semana. Quantos creem nisso? Ele direciona, ele aponta caminho. Paulo queria ficar em Jerusalém e pregar, mas ele não seria aceito porque ele perseguiu muita gente em Jerusalém, conseguiu com a morte de Estevão. Então Deus vai dizer para Paulo: Paulo, corre que teu lugar não é aí, você vai pregar para os gentios. E Paulo então começa a investir nas suas viagens missionárias. E nesse processo todo de viagens missionárias, um dia ele vai parar em Tiro. Na cidade de Tiro, ele fica com alguns discípulos. E o Espírito do Senhor dizia através dos discípulos para Paulo: não vai agora para Jerusalém. É interessante que Paulo era sempre avisado, alertado, e havia Deus falando o tempo todo com ele. Deus quer falar conosco, igreja. Deus quer falar conosco. Como é que Ele vai fazer isso? Quando a gente fechar a porta do quarto, se colocar de joelho e ficar com o ouvido bem atento à voz do Senhor. Deus quer falar conosco. Deus quer falar na nossa intimidade. Deus quer falar conosco na palavra, mais do que nos cultos, porque Ele fala todo culto, mas Ele quer falar conosco de uma maneira muito diretiva. E aí, Renata, e aí que Paulo agora vai para Cesareia, está na casa de Filipe. Lá na casa de Filipe as meninas profetizam. Ele tinha filhas e as filhas profetizam, mas não são elas que profetizam para Paulo. A Bíblia vai dizer que está chegando um profeta chamado Ágabo. Ágabo chega, pega uma cinta na mão do Senhor, e Ágabo vai lá e diz assim: ó,
Este dono desse cinto será amarrado nos pés e nas mãos. Era Paulo o dono do cinto. Renata, que profecia é essa que ninguém gosta de escutar? Ninguém gosta de escutar que a coisa vai apertar. A gente gosta de escutar que Deus vai trabalhar e amém. Há um grande levante, escute esta palavra. Há um grande levante tentando nos amarrar. Mas há um Deus poderoso para nos livrar. E ele diz assim: isso acontecerá em Jerusalém. Aí todo mundo diz para Paulo: Paulo, não vai para lá, Paulo. Fica aqui com a gente, não vai lá não, Paulo. E isso entristece o coração de Paulo. Por quê? Porque ele estava disposto a sofrer por Jesus. Ele foi chamado para isso. Jesus, quando falou com ele, falou: é difícil, né, recalcitrar contra os meus grilhões. Por amor do meu nome você vai padecer. Ele falou para Ananias: ó, Ananias, pode orar por Paulo, que ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Então Paulo diz para eles: eu estou preparado para viver e para morrer para Jesus. E aí que eles vão tentar entristecer Paulo para que Paulo fique. Paulo diz: não, estou indo. Agora é hora de ir, agora eu já sei onde que eu tenho que ir. E Paulo vai chegar em Jerusalém, já sabendo que vai ser preso. Renata, será que vale mesmo a pena falar com Deus e Deus falar com a gente? E se ele falar o que eu não quero escutar? O que eu faço se ele falar o que eu não quero escutar? Eu obedeço e eu vejo o livramento da mão de Deus. A Bíblia vai dizer que ele chega em Jerusalém, ele está no templo, ele está no ritual de purificação com alguns homens ali, e ele vai ser tomado à força por judeus da Ásia, e ele vai ser levado uma confusão, vira uma confusão lá em Jerusalém. Paulo é tomado por esses judeus da Ásia, e eles começam a querer matar Paulo. Eles batem em Paulo, está na Bíblia, em Atos, e batem em Paulo e querem que Paulo morra. Mas o tribuno, que era um homem que cuidava ali da base, da segurança, uma espécie de sargento, ele ouve a confusão, manda lá soldados e diz: tira esse moço do meio do povo que vão matar ele, sem nós nem saber o que está acontecendo. Então Deus usou aquele homem para livrar Paulo da morte. Paulo agora é levado para a fortaleza, mas na escada da fortaleza ele pede para o povo: silêncio que eu quero falar. E ele vai falar em hebraico, está tudo na Bíblia. E o povo querendo matar Paulo. E aí Paulo vai contar o que aconteceu com ele. Ele vai falar: eu era um perseguidor, eu estava cheio de testemunha, um monte de gente me aprovava quando eu era um perseguidor, o sumo sacerdote é um deles. E Paulo vai falando: e eu persegui os crentes, até que Jesus apareceu, uma luz brilhou, ele me mandou pregar para os gentios, e é isso que eu estou fazendo agora. E o povo querendo matar Paulo. E aí, Renata, e a Bíblia diz que o tribuno vai levar Paulo para a fortaleza, vai mandar bater nele, até ele falar a verdade. A Bíblia diz que Paulo se levanta e fala assim: vocês não vão bater num cidadão romano sem antes saber o que ele está fazendo? Aqueles que conhecem os seus direitos dentro da palavra não serão envergonhados mais. Quando o inimigo vier contra nós, querendo nos bater com palavras, nós levantaremos os nossos direitos dentro da palavra do Senhor. Vão prender Paulo. Há um alvoroço. E aí Deus, uma noite, vai aparecer a Paulo. E apareceu o Senhor a Paulo. Perceba que é uma vida inteira direcionada por Deus. É uma vida inteira em contato com Deus. É isso que Deus quer fazer com a gente que é crente. Uma vida de contato com Deus. Uma vida de ouvir Deus. Uma vida de silenciar as outras vozes e ouvir a voz de Deus. Deus aparece a Paulo e fala para Paulo: Paulo, fica tranquilo, você não vai morrer aqui não, Paulo, porque importa que você pregue o meu nome lá em Roma. O que Deus estava dizendo: Paulo, estão planejando A para você, mas eu tenho um plano melhor, e o meu plano vai ficar vivo, vai ficar crente, vai pregar a palavra, vai ser usado, vai ser tomado por Deus. Deus aparece a Paulo. E depois dessa palavra, Paulo ganha confiança. E eu não vou morrer aqui não. Tem algo mais
uma visita de Deus, a Bíblia vai dizer que mais ou menos 40 judeus colocaram um propósito no coração. Qual é o propósito no coração dos judeus? A gente não come até Paulo morrer. Está na Bíblia. Tem gente se levantando contra a gente. Tem gente armando contra a gente. A gente não come até Paulo morrer, com mais ou menos 40 judeus. E essa palavra vai chegar aos ouvidos do sobrinho de Paulo. Paulo tem um sobrinho, está na Bíblia, está em Atos. O filho da irmã de Paulo escuta essa história. Que os judeus estão planejando falar com o chefe lá, o tribuno, para trazer Paulo de novo para o lugar onde eles pudessem matar a Paulo. Eles estão planejando a morte de Paulo. Satanás está planejando coisas contra nós. Mas o Espírito do Senhor está nos revelando nessa noite. Eles querem levar Paulo de novo lá em praça pública, para que Paulo morra. Mas o sobrinho de Paulo escutou isso. Chegou lá e contou: Paulo, meu tio, estão planejando isso, isso e isso contra você. Paulo fala: vem cá e fala com o chefe. Vem cá e fala com o Cláudio, o tribuno, o chefe daquele lugar. Quando o sobrinho vai falar com o chefe, o que o chefe faz? Prepara uma escolta para Paulo. Eu quero ler esse texto com vocês. Prepara uma escolta para Paulo, para dizer: não vai morrer na minha mão, não. Eu não quero ter parte desse negócio, não. Abre em Atos, capítulo 23, versículo 22. Então o tribuno despediu o jovem, que é sobrinho de Paulo, mandando-lhe que ninguém dissesse que havia contado aquilo. E chamando, eu estou no 23, capítulo 23, versículo 23. E chamando 2 centuriões. Centuriões é chefe de 100 soldados, então 200. Apontai para as 3 horas da noite, 200. Aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalo e 200 lanceiros para irem até a Cesareia e aparelhai cavalgadura, para que pondo nelas a Paulo o levem salvo ao governador Félix. Nós não temos uma escolta de homens e de mulheres, nós temos uma escolta de anjos. A Bíblia diz que Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Ei, a palavra do Senhor diz: creia nos profetas e prosperarei. Esta palavra vem de Deus. Há um levante, mas há proteção. Há uma trama do inimigo, mas há Deus livrando, há Deus guardando, há Deus cercando a nossa vida com anjos ao redor. De madrugada, Cláudio escreve uma carta para o Félix da Cesareia, contando quem é Paulo. Manda esses homens todos guardando Paulo. Paulo chega em Cesareia e os judeus devem estar até hoje fazendo jejum para matar Paulo. A Bíblia vai dizer que quando ele chega em Cesareia, ele é recebido por Félix. Félix é o governador do lugar. Félix está com a carta do Cláudio, o tribuno está lendo: mas gente, não tem nada aqui que desabona esse homem, gente. Estão querendo matar ele. Ixi, olha aqui. Você pensa que os judeus desistiram? Eles foram até lá em Cesareia. Eles queriam que Paulo morresse a todo custo. Você está entendendo a mensagem nessa noite? O diabo nos quer na sepultura. O nosso adversário nos quer na sepultura, mas Deus está abrindo a sepultura dessa noite, tirando a gente de lá e dizendo: não, tem que pregar o evangelho, tem muita alma para ganhar, tem muita coisa para produzir, tem muita coisa para fazer. Ele vai dizer: gente, olha, a vida desse homem mudou, faz 12 dias que ele estava aqui em Jerusalém e está um alvoroço na vida dele. E aí a Bíblia vai dizer que Festo nem se importa com Paulo, manda prender ele e deixa ele preso lá 2 anos. Nada, mas Paulo está preso, vai dar vivo. E Paulo é produtivo, porque onde ele chega ele prega Jesus. E aí, Renato, e aí que vai trocar o governador? Vai chegar um outro chamado Festo, está tudo na Bíblia. Festo vai entrar no lugar de Félix. Quantos conheciam essa passagem? Diga amém. Amém.
ele é acusado de falar de um tal Jesus defunto, que segundo ele vive. Resolve aí o que você pode fazer. Aí Paulo agora vai pregar para o rei Agripa. Você está entendendo que o diabo queria calar Paulo e Deus preparou gente importante para Paulo falar de Jesus. O diabo quer nos calar, mas a nossa boca vai chegar onde Jesus preparou que a gente chegue. Aquilo que fazemos para Jesus vai chegar em lugares grandes. Esta palavra é profética. Nós chegaremos em lugares altos para pessoas importantes para falar do Jesus defunto, não, do Jesus vivo, ressurreto e a destra do Pai. Paulo prega para Agripa. Prega. Agripa aceitou? Não. Mas que conheceu Jesus, conheceu. É por isso que Festo fala: ó, tem um prisioneiro aqui, rei Agripa, que é esquisito o caso dele. Ele fala de um Jesus defunto que, de acordo com ele, ressuscitou um tal Jesus. Queridos, o próprio Paulo vai dizer: seja pelo motivo que for, importante é que o nome do Senhor seja pregado. Vou fechar essa mensagem nessa noite. O que nós aprendemos é que há um grande levante do adversário contra as nossas vidas, mas que nós recebemos uma palavra poderosa para enfrentarmos essa semana, amém? E a palavra é: tem escolta chegando para nos guardar. E a palavra é: vão fazer apontamentos, vão tentar nos derrubar, vão tentar nos matar, mas nós chegaremos onde temos que chegar. Nós não morreremos, nós chegaremos onde temos que chegar. O que acontece com Paulo depois disso, Renata? Paulo, o rei Agripa diz algo interessante, gente, mas eu podia absolver esse moço aqui mesmo. Por que ele pediu para ir para Roma? Não é que ele pediu, Deus falou para ele: você vai pregar lá em Roma. O rei Agripa diz assim: a gente podia resolver o caso aqui mesmo, gente. Eu já absolvi esse moço, ele já era livre. Mas não era isso que Deus tinha para Paulo. Deus tinha que levar Paulo em Roma. E lá em Roma, Paulo vai ficar 2 anos preso, escrevendo o quê? Carta para as igrejas. E a Bíblia vai dizer que quando ele escreve as cartas, as pessoas vão até a casa de Paulo, que era uma casa prisão, porque ele aluga uma casa e fica preso lá. Tipo a gente no lockdown, está preso dentro de casa. Mas que ele pregava o evangelho sem nenhum impedimento. Há um levante, mas há uma escolta, há um escudo. Nós não seremos abatidos nem derrubados. Posso orar, pastor? Se coloque de pé e ore comigo nessa noite. Esse Paulo que viveu tudo isso pode falar para os crentes de Éfeso: vocês precisam conhecer Jesus de verdade. Vocês precisam ter os olhos abertos para saber quem é Jesus. Vocês precisam ver Ele à direita, à destra do Pai. Vocês precisam saber que Ele tem poder sobre todas as coisas, porque Ele fez isso na minha vida. É Paulo dizendo. Ele me livrou da morte muitas vezes. Eu tenho autoridade, como se Paulo dissesse isso para nós. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. Por quê? Porque eu já fui livre da morte várias vezes. E só aconteceu comigo o que Ele me disse que aconteceria. Amém? Eu quero que você ore nessa noite para que você seja blindado por esta palavra. Amém? Para que durante a semana você se lembre desta palavra. Há livramento de Deus para a nossa vida. Se o inimigo tentar nos derrubar, o Senhor vai nos alertar no secreto. Nós usaremos a palavra. Os anjos do Senhor acamparão ao nosso redor e nós não seremos abalados. Esta oração, feche seus olhos e ore comigo. Senhor maravilhoso e bendito, boa, santa e pura é a tua palavra. Senhor, tu sabes como fala conosco, de que maneira fala conosco. Através da história de Paulo, nós vimos que há um grande livramento de Deus para nós essa semana. Senhor, que todo levante do adversário caia por terra, no poder que há no nome de Jesus, como Paulo disse aos Efésios. Jesus tem um nome que é sobre todo nome. Jesus governa e domina todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés, Senhor Jesus. E é a Ti que nós clamamos nessa noite. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Dá-nos espírito de revelação e sabedoria, para a gente saber quem o Senhor é, para a gente ver
ver a tua grandeza, para a gente entender, Senhor, as manifestações do adversário, Senhor, mas sobretudo para a gente entender o grande poder de Jesus na nossa casa, na nossa família. Eu repreendo toda a investida do diabo, toda a arma preparada contra nós. Eu repreendo, meu Deus querido, toda e qualquer pessoa usada pelo diabo para bater na nossa porta, Senhor, e para trazer sobre nós morte espiritual, morte física, Senhor. Em nome de Jesus eu repreendo todo o levante do adversário, Senhor. Eu repreendo toda a investida do adversário em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra nos guarda, a tua palavra é escudo, a tua palavra, Senhor, está em nós, está, Senhor Jesus, à nossa frente, nos guardando, nos livrando do laço do passarinheiro. Não seremos envergonhados, nem abatidos, Senhor, ainda que o diabo tente contra nós, como fazia com Paulo, Senhor. Nós veremos o grande livramento de Deus. O Senhor está preparando uma escolta divina, Senhor, para nos guardar. O Senhor está preparando o livramento, Senhor, sobre o nosso lar. Espírito de morte, nós repreendemos tudo que não provém de ti, Senhor. Que as tuas mãos poderosas estejam sobre a tua igreja, Senhor. Que a tua graça, a tua misericórdia nos cerquem, Senhor. Livra-nos de todo o mal. É a oração de Cristo, é a oração padrão. Nós te pedimos, livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor, porque esta palavra é verdadeira. Desperta em nós uma vontade de orar, de jejuar, de clamar, de fazer como Paulo, ter visão, ver Deus. Senhor, desperta em nós uma vontade, Senhor, de ouvir a tua voz, de que o Senhor se apresente no nosso quarto durante a noite, Senhor. Fala conosco, apresenta-te a nós, Senhor. Estamos disponíveis, meu Deus, em nome de Jesus.